Bom, tudo bem? Deixa eu te dar as boas-vindas aqui a essa aula, a esse vídeo, esse conteúdo sobre mudanças de preços do WhatsApp. A gente está aqui gravando esse vídeo em abril de 2023, eu não sei que data você está assistindo, mas eu preciso fazer aqui uma linha cronológica com você. O WhatsApp criou o WhatsApp Business API lá em 2018, até 2021, começo de 2022, ele tocou um modelo onde ele cobrava por cada template, né, por cada modelo de mensagens que você enviava. Depois, no começo de 2022, eles mudaram o preço, eu vou falar disso aqui com mais detalhe, criando duas categorias de classificação, BIC e WIC, começando na empresa e no cliente. E agora, em 2023, teve mais uma mudança. Acho que eu vou chover numa olhada se eu disser para você que o WhatsApp tem cada vez mais usuários, sendo assim, né, a necessidade das empresas de usarem o WhatsApp API aqui, seja para fazer atendimento ou notificação, é cada vez mais intenso. E aí você precisa entender como é isso funciona. Para isso, eu gravei esse vídeo. Talvez você tenha vindo parar aqui nessa aula, nesse vídeo, por meio dessa capa aqui do vídeo, que é "Não venda sua mãe para pagar o WhatsApp", tá? Eu fiz aqui essa provocação, essa brincadeira por conta do seguinte: alguns clientes apareceram aqui, que a gente apresentou essa nova política, dizendo: caramba, as coisas mudaram, né? Eu vou ter que vender minha mãe agora para poder pagar o WhatsApp, porque eu já gasto um bocado de grana lá. E eu queria dizer para você outra perspectiva. O caro e o barato vai depender da sua estratégia de uso. Se você olhar para uma janela de conversa somente como uma notificação fria e não como uma oportunidade de se relacionar, de promover ali, depois disso, uma oferta, uma venda, talvez seja caro. Mas com a nossa ajuda aqui, os nossos clientes têm performado mais a partir de uma estratégia que aproveita esse recurso de maneira muito eficiente para se tornar uma ferramenta de aproximação e relacionamento para vender. Mas vamos para a prática. Vamos falar sobre, então, essa mudança de preços que acontece agora em 2023, que o que vai mudar nessa questão da precificação das conversas, né? Eu coloquei até aqui, ironicamente, a foto de $1 com o Zuckerberg, porque, daqui a pouco, praticamente, ele vai ter sua própria moeda. Como era antes? Recapitulando o que eu falei. Duas categorias básicas. Business Initiated, quando a sua empresa começa uma conversa, e essa conversa pela sua empresa normalmente era usada para poder dar uma notificação ou um lead response, ou responder um cliente quando ele chamava. E a WIC, que é User Initiated, são para conversas iniciadas pelo seu cliente como atendimento e suporte. Ou ele tem seu número na agenda e mandou uma mensagem, ou ele clicou num anúncio e foi para o seu WhatsApp, ou ele clicou no botão da sua página de Facebook, por exemplo, do Instagram e foi para lá. Todas essas eram WICs, né? User Initiated Conversation. Vamos falar das categorias. Dentro de Business Initiated, você tem três, que uma delas é a Utility. Os modelos utilitários facilitam a solicitação ou transação específica acordada ou atualização para o cliente sobre uma transação em andamento, incluindo notificações pós-compra, agendamentos e cobrança. Se é utility, é porque você está fazendo algo, obviamente, né, útil para o seu cliente. Eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro é o Mercado Livre, mandando, por exemplo, uma confirmação de pedido feito lá no seu site. Outra é de um hospital aqui mandando para o cliente um lembrete de agenda que ele deve vir em jejum para poder diminuir aquele índice, né, de cancelamento, de falta ali nas consultas, nos atendimentos, mas principalmente para tirar a necessidade de um trabalho manual feito pela secretária. No caso do hospital aqui, essa notificação ela tem a função de diminuir a necessidade de uma ligação feita pela secretária. E por que eu trouxe dois exemplos como esse? Porque o nosso papel aqui no MaxPerson é dar mais acessibilidade, é dar mais facilidade para as empresas que não são tão grandes quanto o Mercado Livre e que não atuam, por exemplo, no mercado de varejo, mas querem fazer uso de atendimento digital, de notificações, usando uma API oficial, porque é um serviço profissional e elas normalmente não têm essa facilidade para usar. Às vezes eles pensam que se contratar um chatbot vai ser resolvido. Trazendo outros exemplos aqui, ó. Outra categoria é o de autenticação, authentication, né? Os modelos de autenticação permitem que as empresas autentiquem os seus usuários com senhas unificadas. Talvez você seja um pouco mais velho, né, como eu aqui, já passou dos 40, e você tenha usado o serviço de banco que usava um token físico. E aí ele gerava um código na tela. Hoje a gente tem aplicativos que geram token. O WhatsApp pode ser usado para isso, porque ele é integrado com o sistema que gera. De novo, o Mercado Livre aqui mandando um exemplo de código de segurança para uma troca de senha, por exemplo, ou o seu banco, que substituiu o token físico por um token no WhatsApp
para permitir, por exemplo, uma liberação de pagamento, algo do tipo que possa ter sido agendado. O nosso terceiro modelo aqui das categorias BIC, que é quando a sua empresa começa uma notificação, é o de marketing. E óbvio, né? Marketing pode ser usado aqui para formas mais flexíveis, que pode incluir promoção, oferta, atualização, convite, etc. Um parêntese aqui antes de comentar o exemplo. O Meta tem perdido receita, segundo os bastidores aí da internet, porque perdeu as possibilidades de segmentação por conta da Lei de Proteção de Dados lá, né? A GPDR gringa ou a LGPD no Brasil. Então eles passaram a perder receita porque oferecimento de segmentação as pessoas investem menos. Aí eles precisaram criar fontes novas e veio o WhatsApp com o recurso de marketing para fazer isso. É uma baita ferramenta de remarketing, de propaganda mesmo, de anúncio, porque, não preciso nem dizer, né? Nós somos o país que talvez mais use o WhatsApp aí no mundo e temos os olhos voltados para esse aplicativo o tempo todo. Então, aproveitar essa situação e colocar uma oferta aqui. Lá na frente, eu vou mostrar mais um exemplo de como que a Jordan Shop aqui, a nossa loja fictícia, se beneficiou de uma notificação como essa aqui, mandando uma promoção. Ainda entendendo as mudanças, uma dessas muito boas que aconteceram é o seguinte. Sabe quando o seu cliente não te responde normalmente na velocidade que você queria? Você fala, pô, o cliente podia ter respondido, mas ele demorou, às vezes, mais que 24 horas. Então, as janelas de conversa foram estendidas de 24 para 72 horas ali, naquela fase de gratuidade. Quando que você tem gratuidade? Quando as conversas começam a partir de um anúncio que você fez, que tinha um call to action de botão para o WhatsApp, ou quando ele chama você para uma página do seu Facebook, por exemplo. Para essas conversas aí, a gratuidade, que era de 24 horas, foi estendida para 72 para você ter mais tempo, né, para o seu cliente poder te responder. Umas coisas não tão legais é que é o seguinte, todas as contas de WhatsApp Business API têm uma faixa de gratuidade de 1000 mensagens. Elas podiam ser usadas tanto para as conversas que eram BIC, ou seja, começavam na sua empresa, quanto o WIC, que é as que começam no seu cliente. Isso foi modificado. Somente as conversas iniciadas pelo seu cliente, as 1000 primeiras, vão ser consideradas gratuitas. Eu trouxe até aqui, vou dar zoom na tela, de um recorte de um gerenciador de negócios de um cliente que trafegou aqui, ó, 51.798 mensagens. Dessas, quase 40.000 foram iniciadas pela empresa e 11.995 foram iniciadas pelo usuário final. E dessas ele usou 998 que eram gratuitas. Nesse caso, tanto faz, tá? Se era o BIC ou o WIC. O nível gratuito dele nesse período foi essa. Entenda essa linha do tempo dessas mudanças que o Facebook está fazendo ainda esse ano. Agora, em 1º de abril, todos os templates, todos os modelos de mensagens foram reclassificados pelo Meta. Ele deu até 15 de maio para quem quer recorrer da recategorização. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, a gente está gravando no final de abril aqui. E agora em maio, porque o WhatsApp é global, né? Junto com outras soluções, ele vai liberar esses recursos aí na Índia e Indonésia. A partir de 1º de junho, passam a ser cobrados nessas novas categorias de preço que a gente vai falar agora. Como as conversas serão efetivamente cobradas, né? Essa sopa de letrinhas que eu falei aqui. Eu dividi em 2 blocos para você poder entender. Lembra que eu disse que a partir de 2022 até agora ele tinha 2 categorias, BIC e WIC? Continua sendo assim. A diferença é que dentro de BIC, que são os Business Initiated, quando a sua empresa começa a conversa, ele subclassificou em 3 grupos: Utility, Authentication e Marketing, que a gente definiu agora há pouco, e esses são os preços que você está vendo aí na tela, tá? Os WICs estão fixados em 3 centavos de dólar. Fique atento, porque é em dólar e esses são os preços para o Brasil. Como as conversas serão cobradas quando você tiver mais de um tipo de mensagem, mais de uma classificação dessa. Eu até voltei a tela aqui para poder te mostrar. Às vezes você tem Utility e Authentication, ou você tem Utility e Marketing, ou você tem Service e Marketing na mesma conversa. Vou ler um trecho aqui para você, você pode dar pausa no vídeo para ler essa tela também. Sempre que uma mensagem de modelo for entregue, ela resultará numa cobrança de conversa. Isso você já entendeu, né? A menos que seja enviada em uma conversa de mesma categoria. Na prática, ele está dizendo o seguinte: se você enviar mensagens de categorias diferentes numa mesma sessão, ele cobrará pelas 2 categorias. Vamos para o exemplo número 1. Uma conversa de serviço aberta às 9h31, tá? Quando a empresa responde a mensagem do cliente. Vamos dar zoom aqui no exemplo do lado que eu coloquei numa tela aqui, para poder simular para você. O cliente chamou a Dental Clean aqui para perguntar, né? Tem horário hoje para mim às 9h30? Exatamente às 9h30. Às 9h31 a empresa respondeu. Então isso aqui foi um template de quê? Service. Tá vendo aí? 3 centavos. Se é service, o cliente agradeceu e fechou. A empresa depois decidiu fazer uma notificação de marketing.
mandando uma promoção de 30% de desconto para clareamento dental. Então foi tarifado os 3 centavos e a de marketing com 625 centavos de dólar aqui, tá bom? Então é isso que ele está explicando. Se você tem 2 mensagens de categorias diferentes, as 2 serão cobradas. Fica atento com isso. Lembra da nossa loja lá atrás, a Jordan Shop? Ele mandou uma notificação, né, falando aqui para o cliente aproveitar uma promoção e acessar o catálogo. E aí o cliente acessou o catálogo, foi lá, fez a sua compra e eles mandaram uma notificação posterior de confirmação do pedido, tá? Do mesmo jeito que faz o Mercado Livre e as demais. Então é isso, se você usa uma conversa de marketing para incluir uma notificação de serviço, as 2 serão cobradas. Então é exatamente o inverso do que aconteceu no exemplo número 1. Vamos para o terceiro exemplo. 2 modelos da mesma categoria dentro de uma mensagem geram 2 cobranças? Não. No exemplo número 3, a gente tem a Dental Clean, que mandou para o cliente um lembrete de agendamento e um pedido de confirmação desse lembrete. As 2 têm a mesma categoria, tá? É utility, né? Então ela tem essa precificação. Por último aqui, ou quase no final, a gente tem mais 2 exemplos. O Mercado Livre traz aqui uma mistura. Dentro do mesmo texto da mensagem, ele tem uma informação para as 2 utilidades, né? Uma para utilidade aqui e outra para marketing. Adivinha qual vai ser a classificação? Marketing vai prevalecer, o mais caro vai prevalecer. E no exemplo número 5, a gente tem mensagens ou templates que são usados para respostas automáticas depois de sessões que estavam abertas ou fechadas fora de horário, aquelas mensagens de encerramento, pesquisa de satisfação. Esses recursos todos vão ser classificados como marketing. Esse é o meta. Vamos em frente. Eu quero saber de você o seguinte: com isso que eu te mostrei aqui, eu deixei claro, tá entendido? Você tá confuso, achou isso complicado, não sabe por onde começar para usar esse WhatsApp Business API aí, falar para você, preciso de um WhatsApp para resolver o atendimento de uma empresa? Fica tranquilo, você tá no lugar certo. Eu sei que muitas empresas chegam aqui meio angustiadas, falando, caramba, eu tenho que lidar com uma hidra, né? Eu atendi um gestor de uma grande imobiliária do Rio de Janeiro recentemente, ele falou para mim, olha, cara, tô cansado de ter que lidar com essa hidra do atendimento, eu corto uma cabeça, nasce outra, é WhatsApp, é e-mail, ligação, equipe, CRM, ferramenta de automação, eu tô ficando careca, né? Eu já fiquei por vocês aqui, mas a gente lida com essa hidra, então a gente ajuda a matar esse bicho de 7 cabeças colocando um atendimento para funcionar. Mas é muito comum o empresário também ter uma visão meio superficial sobre atendimento, e tudo bem, ele olha aqui para o atendimento e fala o seguinte, poxa, Edmar, eu preciso de um WhatsApp, eu preciso de um chatbot e isso faz parte, mas isso não é o todo, isso é uma etapa, é uma camada, é só a ponta do iceberg. Você precisa entender como é que esses recursos de pessoas, processo e tecnologia combinado resolve. Normalmente isso não está claro. As empresas de software no mercado querem vender para você uma assinatura, não resolver o seu problema, não botar a mão na massa, não descomplicar. Vou te dar um software e boa sorte. A gente tem aqui exatamente isso, um método que orquestra, que organiza, que equilibra o uso desses 3 recursos para evitar esses problemas que acontecem quando você faz uso parcial. Quando eu contrato tecnologia, mas falta pessoa para pôr para rodar e falta processo, frustração. Eu contratei tecnologia, botei na mão das minhas equipes aqui, do meu time, e faltou processo, caos automatizado. Quando eu junto processo com tecnologia, mas eu não tenho um time que está engajado, integrado, e falta mão de obra ou especialistas que me ajudem a colocar isso para rodar como a minha empresa precisa, alienação. Então, se você não quer ter isso, vem conversar com a Max Persson aqui que a gente pode te ajudar. Existe um outro item também que é o ecossistema do atendimento. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso, tá? Eu sei que a nossa aula é sobre precificação do WhatsApp, mas você vai entender que faz sentido entender como esse ecossistema funciona e talvez seja esse o motivo do seu atendimento ainda não ter decolado como você gostaria. Eu vou até alternar a minha tela aqui para você entender esse ecossistema, como é que ele vai funcionar. Vamos lá para o meu navegador. E esse ecossistema, tá? Ele tem a ver muito com tudo que compõe a operação da sua empresa. Eu vou trazer aqui, por exemplo, plataforma de atendimento. Você fala, poxa, Edmar, eu preciso de um chatbot, de um software de atendimento aí para tocar o atendimento da minha empresa. Faz todo sentido. Mas essa plataforma, por si só, não resolve tudo. Você vai precisar dos canais, que é por onde a comunicação trafega, circula. Você pode ter telefonia, a sua operadora tradicional ou uma outra operadora digital. E claro, né, você tem alguns canais como o WhatsApp, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, o Instagram e o Messenger conectados no seu atendimento. Para você ter uma ideia, o WhatsApp não é fornecido diretamente pelo Meta,
ele usa um parceiro chamado BSP e a gente trabalha com alguns aqui, como a 360 Dialog aqui, para poder trazer esse recurso disponível conectado na sua plataforma de atendimento. O mesmo acontece com a telefonia. Então você vai entendendo que a plataforma ela recebe os canais, eles são fornecidos por empresas diferentes e têm suas regras distintas. Lidar com isso às vezes pode ser um pouco estressante. Tem o Telegram e a gente tem também e-mail. Não suficiente, você tem recursos como inteligência artificial, porque você precisa otimizar os processos de atendimento. Ah, mas a plataforma já tem. Desculpa se eu vou falar uma verdade aqui que eles não contam. A inteligência artificial normalmente são motores externos. A própria Bia do Bradesco é um motor de inteligência artificial. Provavelmente eu acho que é o Watson da IBM que foi configurado para poder responder aquelas questões ligadas às necessidades do banco. Sua empresa pode ter inteligência artificial. Talvez você tenha ouvido falar de inteligência artificial pelo GPT-Chat, né, que está hypado aí na internet, mas você tem também os principais que são o Google Dialogflow, é uma das bibliotecas e das ferramentas mais amigáveis que tem. E você tem também o seu dia a dia acontecendo. Você tem o seu CRM, se você faz uma venda mais complexa e tem uma linha, uma esteira. CRM pode ser PipeRun, Salesforce, PipeDrive ou outro que você utiliza. Tem aqui também os ERPs ou os sistemas de gestão. Se você é uma empresa tradicional de pequeno porte aí, você usa o Conta Azul. Pode ser que você seja um lançador, um infoprodutor e você usa plataformas como a Hotmart, Eduz, você use outros gateways de pagamento, outras plataformas de checkout e você precisa integrar com esse checkout para fazer recuperação de venda, boleto. Tudo isso é útil para poder fazer um melhor uso do WhatsApp e não parecer que é tão caro, né? Aqueles centavos de dólar lá para cada conversa. E tem ainda a possibilidade de usar recursos de automação. Vou dar um exemplo prático. Ao invés de ter uma landing page, você bota uma conversa no WhatsApp durante o seu atendimento, você captura os dados que você precisa e envia esse cara direto para um funil de automação, para uma sequência de e-mail, e adivinha? Ou para uma sequência de WhatsApp. Pode ser que ele receba uma ligação, um SMS. O nosso papel aqui é fazer exatamente isso, a integração desse ecossistema para que você tenha tudo isso funcionando a favor da sua empresa. Deixa eu voltar aqui para a tela do meu computador para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Eu quero te dizer o seguinte, olha só o tipo de resultado que você pode produzir a partir de um atendimento bem orquestrado, bem estruturado, usando esse ecossistema, estratégia e pessoas colocando para rodar. Num cenário aqui onde você tem 10 agentes, a gente normalmente entrega, tá? Isso aqui é um parâmetro nosso, 20% pelo menos a mais de produtividade para quem implementa. Se eu usar esse indicador base, você tem aí pessoas trabalhando, 10 no seu time, que custam R$3.000 cada uma. Essas pessoas têm um custo médio aí de R$13,63 por hora. Se a gente entrega 20%, você vai ter um ganho aí de 40, 44 horas por semana, vezes 10 agentes, vezes os 12 meses, são mais de 5.000 horas por mês economizadas em produtividade. Em valor, a gente está passando de R$70.000. Se você considerar que o tempo ocioso ou o tempo mal utilizado do seu time fazendo tarefas repetitivas, previsíveis e estressantes foi voltado para a venda, eu não consigo calcular esse número aqui porque eu não conheço o seu ticket. Se você consegue medir os processos de atendimento, de conversa, de trabalho do seu time, a chance de você ser mais assertivo na melhoria, eu não estou falando só de fiscalizar não, estou falando de ajudar mesmo a sua equipe para que eles sejam mais produtivos, também é muito maior. Se isso que eu estou falando aqui interessa para você, parece atraente, eu tenho um convite, né? Vem construir um atendimento digital 5 estrelas para nós. É a nossa especialidade. Essa aula aqui foi para você ter uma ideia de um pouco do que a gente faz para as empresas que a gente atende. E se isso te interessa, tenho 2 convites. Nos comentários aqui desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, provavelmente tem lá um link para você poder clicar e vir falar com a gente pelo WhatsApp, ou você pode se inscrever no nosso evento online. Toda semana aí deve ter um evento desse para você, chamado Atendimento Digital 5 Estrelas. Lá você vai conseguir saber tudo o que você precisa para ter um atendimento 5 estrelas. Então, obrigado por você ter vindo até aqui. Espero que a gente tenha sido útil para você, te ajudado a entender essa questão aí de como está a precificação do WhatsApp, que é algo tão importante para a sua empresa. E fica o meu convite. Vamos conversar para a gente entender como é que a gente pode te ajudar a ter um atendimento que gera conversas, que resolvem problemas e produzem mais resultado para a sua empresa. Obrigado mais uma vez e a gente se vê.